Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta sobre reforços que Dorival Júnior receberá no Corinthians na metade do ano, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para falar sobre o Corinthians e a promessa feita a Dorival Júnior de reforços na metade da temporada. Pelo menos 3 jogadores devem ser contratados. Não dá para dizer que isso fez parte do acordo entre o técnico e o Timão, mas houve um debate. E ficou combinado o seguinte: Dorival vai usar as próximas semanas para entender as boas e más virtudes do elenco corintiano, quais são as carências, em que posições o Corinthians precisa de mais jogadores. E a partir daí, pro mês de julho, o Corinthians promete atacar o mercado para buscar pelo menos 3 reforços. Não dá para dizer que serão de peso, que serão contratações bombásticas, até porque a questão financeira do Corinthians hoje é um enorme impeditivo. Mas o técnico Dorival Júnior ouviu sim do Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, o cara que passou alguns dias lá em Florianópolis negociando com ele a possibilidade de aquisições. Importante lembrar que as posições serão definidas a partir de indicações do treinador. Só para completar em relação ao Timão, vitória por 1-0 fora de casa contra o Novo Horizontino, nessa quarta-feira em jogo da Copa do Brasil, terceira fase. O único gol da partida marcado por Héctor Hernández, o atacante espanhol que aos pouquinhos vem dando conta do recado. O Corinthians utilizou um time reserva, indicando que pode entrar com força máxima no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Só para lembrar, Igor Coronado não esteve nem entre os reservas. Agora fica a dúvida se ele vai aparecer entre os titulares ou se ele virou a terceira opção do elenco. A saideira sobre o Timão, Álvares e Marçal, decidiu rescindir seu contrato com o Corinthians, empresa que havia sido contratada para reestruturar e profissionalizar o clube. A relação já havia ficado desgastada depois do pedido de demissão do Fred Luz, que seria um CEO do clube, por conta do aspecto político não pôde ser contratado como CEO e virou um consultor. A grande verdade é que o Corinthians do Augusto Melo é uma enorme bagunça e a profissionalização passa longe do clube, até por isso empresas sérias como a Álvares e Marçal não querem se associar a esse tipo de dirigente. Hora de falar sobre o Corinthians com demissões que repercutiram muito mal nas últimas horas. O Corinthians decidiu dispensar Vinícius Manfredi e Sandro Romanelli, que eram superintendentes de marketing e comercial. A demissão do Manfredi foi a mais mal avaliada e gerou inúmeras críticas ao presidente Augusto Melo. Tudo porque o departamento de marketing talvez tenha sido aquele que melhor funcionou no Corinthians da temporada passada. E se você duvida, é bom lembrar que o Corinthians faturou 253 milhões de reais com verbas de patrocínio e publicidade em 2024. Nenhum outro setor garantiu tanto dinheiro. Venda de jogadores, direitos de transmissão, nada foi capaz de gerar tanta receita quanto o departamento de marketing que foi liderado pelo Manfredi. Aí vocês perguntam, mas então por que o Corinthians demitiu esse superintendente? A justificativa foi corte de gastos, mas a grande verdade é que a política novamente se fez valer. Recentemente, o presidente Augusto Melo colocou como diretor de marketing do Corinthians o Edgar Soares, que é um antigo conhecido na política corintiana, ele é conselheiro alvinegro. Inclusive, o Edgar Soares foi um daqueles que assinou o pedido de impeachment do Augusto, para tentar tirar o Edgar do movimento de oposição e trazê-lo para perto. O Augusto o convidou para ser diretor de marketing. E o Edgar Soares decidiu colocar as suas impressões digitais no departamento de marketing e no comercial, demitindo os 2 superintendentes. Há quem garanta que o Edgar Soares, que tem experiência com parte publicitária, é quem vai assumir a partir de agora o departamento e todas as negociações em relação à publicidade. Repercussão extremamente negativa e bastante ruim no momento delicado do presidente Augusto Melo, que tem sido pressionado a renunciar em relação à presidência. Só para completar, muros do Parque São Jorge estiveram pichados contra o Augusto, escritas frases como as seguintes: muito podcast, pouco futebol, doe arena, não é dinheiro do clube, cadê as contas Pinóquio, fora Augusto Pinóquio e fora Augusto Melo. Só para completar, queria contar também que a Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, promete brigar pela reforma no estatuto, por entender
que os atuais comandantes do Corinthians, que as pessoas que tocam a política do Corinthians há bastante tempo, não são suficientemente sérias. Patrocínios do Corinthians e quem vai ficar no lugar do Manfred. Brunão, vamos lá. Patrocínios do Corinthians. O Corinthians, do ponto de vista de marketing, não vai mal, não. O Corinthians tem um acordo com a Esportes da Sorte que garante 103 milhões de reais por ano. O grande contexto, assim, eu sei que o torcedor gosta de falar de futebol, gosta de falar de contratações, mas não dá para ficar especulando sobre quem chega, sobre como é que vai ser a passagem do Dorival, sem falar um pouquinho do aspecto político, né? Ontem, por 130 votos a 73, o Augusto teve suas contas de 2024 reprovadas. E essa reprovação é um grande, enorme problema para o clube, porque a lei do esporte prevê uma série de sanções a clubes que têm suas contas reprovadas, a menos que o presidente em questão seja afastado ou se licencie. Até por isso, a terça-feira foi de muita pressão para que o Augusto se licencie ou renuncie. E o Augusto está relutando com essa ideia. Ele entende que não há por que sair se ele ainda pode se defender. O processo de impeachment será aberto a qualquer momento e vai haver a tentativa dentro do Conselho Deliberativo de afastamento, de impedimento, de que o Augusto fique fora do Corinthians, tá? Entre os motivos que fizeram o Conselho Deliberativo reprovar as contas de 2024 está o aumento da dívida de 600 milhões de reais, embora o aumento do passivo tenha batido 827 milhões de reais. Tem uma questão de nenhuma explicação em relação a gastos com cartões corporativos que chegaram na casa dos 5 milhões de reais. O contrato do Memphis Depay não foi explicado nem apresentado aos membros do Conselho Deliberativo. Então, além de números horrorosos, a falta de transparência e de explicação acabaram pesando. E aí, só para arrematar, para mudar de assunto e falar sobre outros temas, hoje eu estava vendo no programa do Marco Belo, eles resgataram uma entrevista do Augusto enquanto candidato, na própria Transamérica. E o Augusto dizia, porque a renovação de transparência não tem nada de transparência, os caras não apresentam nada. Na minha administração, o Corinthians vai ser passado a limpo e tudo que a gente fizer, vocês vão saber. Vamos contratar os jogadores, vocês vão saber o percentual, valores. Os balancetes vão ser divulgados sempre. E a verdade é que nada tem sido dessa maneira, beleza? Tá aí, né, família? Ficamos com aquele giro de notícia maroto para você ficar por dentro de todas as informações do maior clube do Brasil. Chega aqui, deixando aquela moral, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que é muito importante pra gente, a sua participação. E a gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço aí no seu coração, se quer mais. Até o próximo vídeo, vamos pra cima e vamos que vamos.